Viva! Então, estou aqui para vos falar um pouquinho do que é esta coisa do IOPT, que tem esta sigla curiosa, que diz muito pouco, mas que é, no fundo, diria, uma evolução, é uma evolução do processo das constelações. E eu já trabalho com constelações há muitos anos, mais ou menos talvez uns 15, não tenho as contas certas, mas será para aí uma coisa assim. E é um trabalho que eu sempre adorei fazer e que adorei fazer tanto porque sinto e vejo que ajuda muitas pessoas que participam, como também me tem ajudado imenso a mim. Eu normalmente só faço aquilo que já experimentei. Pronto, a primeira coisa que faço é experimentar para mim e no fundo acabo depois a partilhar aquilo que me ajuda, porque tenho ideia que pode ajudar outros. E todo o meu entusiasmo com as constelações, que foi uma descoberta maravilhosa, foi sempre justificado, mas no entanto eu às vezes sentia que nos dispersávamos ou nos perdíamos um pouquinho para quando explorávamos as linhas familiares. Eu própria acabava por me deixar um bocado levar por isso, porque era tudo fascinante e todos adoramos histórias e às vezes íamos por aí fora à procura e cada história era mais interessante que a anterior, mas no fundo acabávamos por estar sobretudo a trabalhar com a história da família e menos com a história da pessoa. E o que este trabalho do IOPT traz é exatamente um foco, não nos perdemos, não estamos a não precisamos de tanta informação nem de tanta coisa para chegar ao essencial. O essencial normalmente é sempre simples e isso sempre foi uma coisa que ficou bem presente neste trabalho. É quando chegamos ao essencial as coisas todas se desnovelam de uma maneira incrível. Então, este processo foi criado por esta pessoa que eu gosto imenso, que é o professor Franz Cooper. Ele é um psiquiatra, vive em Munique, e ele começou a trabalhar com as constelações, mas depois, porque é uma pessoa muito curiosa, foi explorando outras coisas. E a primeira coisa que ele percebeu é que, no fundo, as constelações acabam por, ao mostrar as questões da família, mostram muitas vezes exatamente o que é que está, as cisões que existem dentro de nós. E essas cisões acabam por ser uma tentativa, uma integração de todas essas histórias, mas que estão, no fundo, presentes em nós. E ele começou a perceber que, normalmente, em cada pessoa havia sempre presentes, em várias facetas, três partes. Uma parte que era a parte traumatizada, que era aquela que tinha sido afetada pelo que é que tinha acontecido na nossa vida. Uma parte que era a parte saudável, porque é a parte que não foi afetada pelo trauma. Mas depois havia uma terceira parte, que era uma parte extremamente interessante, que é a parte sobrevivente e que é composta por todas as estratégias que nós tivemos que descobrir e que aprender para conseguirmos sobreviver àquilo que nos aconteceu. Juntando isto ao conhecimento que nós já temos sobre o impacto das experiências de infância ao longo da vida, nós podemos perceber que a maior parte dos comportamentos que nós temos hoje em dia, que nos incomodam, têm como origem uma estratégia de sobrevivência. E essa estratégia não é nossa inimiga. Muitas vezes nós ficamos zangados. Porquê é que eu faço isto? Porquê é que eu faço esta coisa tão estúpida? Eu já fiz isto 30 vezes e cai na mesma asneira e volto a repetir. No entanto, aquela parte nossa, que é nossa também, não é? Que faz aquilo que no fundo não corresponde à nossa intenção, ela não está lá para nos prejudicar, ela está lá sobretudo para nos ajudar e para podermos sobreviver às dificuldades que tivemos no passado. Só que muitas vezes hoje a verdade é que acabamos por. É uma dose demasiado exagerada, não precisamos de tanto, só que o que ficou lá na nossa memória e no nosso instinto é que temos que nos defender com toda a nossa energia para sobreviver. Então, eu gosto muito desta imagem que eu vou agora descrever, destas três partes, que para mim é a forma mais fácil de olhar. É como se a nossa parte traumatizada fosse como uma bela adormecida e depois há o dragão ou a bruxa que está a proteger tudo e vem o príncipe que quer salvar a bela adormecida. Vamos passar ao lado do sexismo da história. Vamos imaginar que isto não é, pronto, que tanto faz se é um príncipe, uma princesa, ou uma bela adormecida ou um belo adormecido, tanto faz. Se é um dragão ou uma dragoa, também tanto faz. Mas só perceber que
a parte que foi traumatizada, a parte de nós que foi magoada, e podem ser imensas coisas, não é? Pode ser que não podíamos chorar, ou que não podíamos zangar-nos, ou que não podíamos ser criativos, ou que não podíamos ser felizes. Há muitas, muitas coisas que podem ser limitadas por um trauma. Então, é como se essa parte ficasse, que está magoada, ficasse adormecida, e ela adormece para sobreviver. Ela não quer morrer e não está morta, ela está simplesmente adormecida, mas pode ser uma espécie de um sono de 100 anos, não é? Ela fica ali e quando estamos a dormir, como é óbvio, ficamos muito vulneráveis, ou seja, essa parte que ficou como a dormir está extremamente vulnerável e por isso, para nos defendermos, nós inteligentemente criamos uma bruxa, um dragão, que vai ficar a defender o castelo para que ninguém possa entrar. Mas não é ninguém. Alguém pode entrar. Alguém que venha exatamente com boas intenções e que mostre ter um coração puro. Só que nesta fábula, em que vem o príncipe e tem que convencer o dragão ou a bruxa de que é suficientemente valoroso, tem que provar o seu valor, estas três partes são todas partes internas nossas. A princesa é uma parte nossa, o dragão é uma parte nossa e o príncipe também é uma parte nossa e o príncipe corresponde à nossa parte saudável. O dragão é a nossa parte sobrevivente, são estratégias que aprendemos para conseguir proteger a princesa enquanto ela dorme, para que nada lhe possa acontecer. E a princesa, obviamente, é essa parte magoada que nós precisamos de, com muito carinho e muito cuidado, acordar para que ela possa voltar à nossa vida, para podermos voltar a sentir-nos inteiros. E ainda bem que o dragão existe. Essa parte sobrevivente não é de todo uma parte má. O dragão é amiguinho. O dragão é amiguinho e é essencial, porque se ele não estivesse lá, qualquer pessoa podia entrar e podia magoar ou afetar aquela parte nossa que está tão delicada. O que nós fazemos nestes encontros, que se chama namorar consigo próprio, porque no fundo, lá está, o príncipe e a princesa são partes nossas, então é como se nós fôssemos namorar connosco próprios, de facto, não é? Que uma parte de nós se vai encantar com outra parte que estava adormecida, que estava perdida e que nós nem conhecíamos às vezes, ou quase não nos recordávamos. E esta possibilidade vai ser trazida nestes encontros através das técnicas que já eram conhecidas das constelações, não é? Através das coisas representantes. E, só que neste caso, a pessoa que coloca está presente durante toda a constelação e afeta durante todo o trabalho e afeta todo o trabalho do início até ao fim. E isso torna-se também muito mais seguro, porque não há interferência, tanta interferência da pessoa que orienta a constelação. Ela está ali só para segurar um pouco e fazer uma outra sugestão, mas o trabalho é muito mais autónomo, devolve-se muito mais o poder à pessoa que está a fazer o seu trabalho. Então, para que é que isto pode servir? Isto serve sempre para as pessoas se sentirem mais vivas. E imagina que tu podias encontrar estas partes perdidas. Imagina quando nós encontramos aquele amigo perdido que não víamos há tanto tempo e que damos aquele abraço, e que é um abraço que nos sabe pela vida. Imagina como ainda mais fascinante é quando podemos encontrar as nossas partes perdidas e dar-lhes esse abraço, recuperá-las e perceber que elas pareciam mortas, não é? Parecia que tinham picado o dedo no fuso e que estavam mortas, mas quando nós percebemos que com um pouco da nossa atenção elas podem voltar à vida e podemos acolhê-las assim como o tal amigo, o amigo especial está tanto tempo perdido. Então, é isso que esse trabalho que nós vamos fazer também agora nesta quinta-feira. Espero que possas estar presente. Tenho a certeza que tens muito para descobrir acerca de ti próprio, sobre o que tu queres, quem tu és e aquilo que tu sentes, porque muitas vezes é tão difícil saber exatamente o que sentimos, é tão confuso, porque enquanto a nossa princesa está a dormir, ela não pode dar-nos respostas e é das respostas dela que também precisamos muito. Então, as inscrições, está aqui o link para quem quiser. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar em comentário aqui. Eu vou voltar cá amanhã e depois para vos falar mais um bocadinho deste processo, da maneira como eu me relaciono com ele e como eu tenho visto ele funcionar com as pessoas que têm vindo. E é sobretudo também um sítio seguro para reaprendermos o que é importante, o que é essencial nas nossas vidas, o que é acessório. Muito obrigada por terem estado aqui e espero encontrar-vos na quinta. Obrigada, até lá.